Nós seguimos agora com destaques de Brasília para falar sobre a questão econômica do governo federal. Nós divulgamos aqui ontem, falamos inclusive com o Malangani ontem sobre a inflação que foi confirmada para o ano de 2023, 4,62%. E em busca do déficit zero, por causa desse índice inflacionário do ano passado, o governo pode ter de bloquear 4 bilhões e 400 bilhões de reais no orçamento desse ano. Segundo o Ministério do Planejamento, a inflação menor no ano passado esperava-se algo em torno de 4,75%, que é o teto que estava previsto para o ano passado. Isso vai reduzir o limite para gastos agora, nesse ano. A Marília Sena explica melhor. O bloqueio de 4,4 bilhões no orçamento é consequência da inflação de 4,62% em 2023, abaixo do estimado pela equipe econômica na proposta de orçamento de 2024. O texto previa um IPCA de 4,85%. Com isso, o limite para gastos do Executivo vai aumentar em 28 bilhões, de acordo com o Ministério do Planejamento. O valor é menor que os 32,4 bilhões previstos na proposta de orçamento. Segundo o Ministério, o corte respeita o novo arcabouço fiscal aprovado em agosto do ano passado, que limita os gastos do governo em 2024 e precisa ser corrigido de acordo com a inflação registrada em até 12 meses do mês de junho do ano anterior. Essa mesma regra fiscal permite que o governo aumente o limite para despesas por meio de lei complementar no início de 2024, caso a inflação do ano anterior fique acima do planejado nos 12 meses até o meio do ano. Vamos então ouvir os nossos comentaristas a respeito dessa possibilidade quase que já confirmada de redução nesse orçamento agora para 2024. Começo com você, Piperno. Já era algo esperado. A Marília Sena mostrou para a gente que alguns mecanismos foram discutidos no ano passado justamente para tentar facilitar a vida do governo agora, nesse ano, mas o fato vai ser preciso negociar com o Congresso para que a perda não seja tão significativa. Lívia, aí que está o negócio, você tem toda a razão. Era esperado, mas uma coisa é o mundo real das calculadoras, dos cálculos, né, da aritmética, das contas, né, que cada um de nós, inclusive, é obrigado a fazer no nosso dia a dia, da realidade da negociação política. Hoje mesmo, por exemplo, um jornal, me parece que a Folha de São Paulo, fala, por exemplo, que os parlamentares reclamam do governo pela dificuldade em liberar emendas já negociadas, num caso específico lá com o Ministério da Saúde. Por quê? Porque o Ministério da Saúde criou uma comissão tripartite, né, que reúne representantes do governo federal e também de estados e municípios para pegar os recursos, né, destinados aí supostamente a emendas e falar, bom, é o seguinte, nós vamos mapear, nós vamos avaliar como é que esse recurso vai ser empregado. E aí, óbvio que a classe política, parlamentares falam, não, de jeito nenhum, não é assim, isso é nosso e aqui ninguém tasca. Em relação a esse cálculo, a mesma coisa. O governo pode fazer 1000 contas, falar, olha, puxa vida, a arrecadação vai ser menor, a correção por conta da inflação não vai ser a mesma que a gente imaginava. Só que aí o que ele vai ouvir do outro lado é o seguinte, não interessa, está prometido e não só isso, nós estamos discutindo calendários de emendas, então dê um jeito, porque é o seguinte, aqui no Brasil, na hora de se falar em reforma de corte, lindo, os liberais, a brasileira, inclusive, adoram isso, só que na hora de colocar o preto no branco e começar a cortar, o Congresso não corta, os militares, por exemplo, eles mantiveram os seus privilégios na última reforma da Previdência, os juízes, enfim, promotores, procuradores têm férias de 60 dias e acabam vendendo metade. Então, é muito difícil cortar privilégio. Bom, a gente precisa debater aquilo que é a questão de fundo disso aí, né? Por que a gente está discutindo corte de 4,4 bilhões? Por que a gente está discutindo equilíbrio fiscal? Por que falta dinheiro? Por que está havendo essa briga, né, entre Congresso e Executivo? Por causa justamente dessa incapacidade, né, que os governos têm, especialmente os governos de esquerda, os governos do PT, eles demonstraram isso ao longo do tempo,
eles têm uma política de expansão de gasto. A expansão de gasto ela não é feita simplesmente estalando o dedo. Você, para poder gastar mais, você tem que pedir dinheiro emprestado. Você tem que emitir título de dívida, ou seja, você tem que se endividar no mercado para poder ter dinheiro para gastar. Então, assim, quando você se endivida, você restringe a tua capacidade de investimento lá na frente. Hoje, nós temos aí um orçamento de 5 trilhões e 2,7 trilhões é dinheiro para pagar dívida e juros de dívida. Então, assim, ou a gente aprova uma reforma administrativa e o Congresso tem uma reforma que prevê aí pelo menos uma economia de 400 bi, acho até pouco, 400 bi até 2034, ou você só vai piorar essa situação, ou seja, só vai faltar dinheiro para os próximos orçamentos. É simples assim, é matemática. Não dá para brigar com a matemática, Pipeno. Brigar com a matemática, Dantas, mas o fato é que, veja, é um momento em que, por circunstâncias muito especiais, o governo fala da necessidade de cortar, porque a previsão de arrecadação não vai ser a mesma. Eu quero ver se ele vai conseguir, se o Congresso vai deixar passar. Mas o governo quer cortar o quê? Né? Ele precisa cortar na carne, né? Ele precisava estar discutindo a reforma administrativa. A gente viu agora uma entrevista de um diretor da área do governo falando que não, reforma administrativa pode inclusive expandir a máquina. Ora bolas, como é que expande a máquina? Se você tem tanta tecnologia disponível hoje para poder tornar a máquina mais eficiente. Olha, isso aí é uma irresponsabilidade enorme. Não à toa, o PT teve uma presidente que foi empichada justamente por causa desse tipo de política irresponsável na área fiscal. Eu quero dizer o seguinte, o que ele falou, a grosso modo, é uma grande bobagem. Mas há situações específicas em que, se o governo se torna mais eficiente, ele passa a gastar mais. Eu vou te dar um exemplo muito fácil. O governo tem, o país tem uma fila de espera no INSS de mais de 1 milhão de pessoas. Se o governo for mais eficiente e zerar essa fila, ele vai passar a pagar mais benefícios, coisa que ele já deveria ter feito há muito tempo, porque ele deve isso, mas o fato é que passaria a pagar mais benefícios e, portanto, aí o gasto seria maior. Então, é uma situação muito específica em que a eficiência e, acima de tudo, o fim de um calote faria com que as despesas fossem ainda maiores. Reforma administrativa virou tema tabu nesse governo. O Arthur Lira, inclusive, ofereceu no ano passado. Ela deveria ter sido discutida, Piperno, antes da reforma tributária. A gente não consegue avançar nessa eficiência do Estado por razões óbvias. Há uma questão ideológica por trás. É uma visão de mundo. É uma visão de mundo que, infelizmente, ela é ultrapassada. Na verdade, ela sempre foi ultrapassada. Só que agora ela é mais ultrapassada ainda, porque nós estamos diante de uma economia global extremamente interdependente, em recessão, em processo de recessão dessa globalização que nós vivemos nas 3 décadas aí anteriores, e é preciso você ter uma inteligência estratégica para você prever, não é o dia de amanhã, são os próximos 50 anos. Infelizmente não tem projeto de nação, não tem projeto de nação. E aí, infelizmente, eu concordo com você no aspecto de que, olha, tanto executivo como legislativo, todos eles só pensam no amanhã. Todos eles só querem pegar a sua fatia do orçamento e gastar. E, por último, é importante que se diga o seguinte, há muita queixa do executivo pelo controle que o Congresso tem do orçamento. Isso aí é uma realidade e ela dificilmente vai mudar. Aliás, é uma boa realidade, porque eu acho que a gente devia caminhar para o parlamentarismo urgente.